a gente consiga qualificar todos os servidores dos institutos e das universidades. Esse é o desafio que a gente tem. E, obviamente, que existem alguns servidores que, por suas razões pessoais ou por suas razões sociais, não conseguem fazer a sua capacitação, a sua qualificação. Nesse sentido, o IRSC para os técnicos é uma alternativa para que a gente possa reconhecer aquilo que o técnico faz pelo funcionamento da instituição e pela mudança da sociedade, que é o processo educacional no qual nós estamos inseridos. Então, nesse sentido, a gente defende, sim, a existência do IRSC para os técnicos. Eu vou fazer assim, um resumo, né, das perguntas, mas a gente precisa deixar bem claro que o Plano Nacional de Desenvolvimento é um plano complementar. Quando a instituição ela já tem o seu levantamento, como o Fadinha lembrou muito bem, que ela precisa fazer isso para a previsão orçamentária do próximo ano, ela já tem em mente aquilo que ela vai praticar no próximo ano. Se o recurso não for suficiente, já tem a questão da complementação do plano, ela já tem um projeto, ela já tem uma previsão do que ela vai fazer no próximo ano. Quando o Tony pergunta como é que vai ser, né, como é que vai ficar sabendo, isso já está no plano institucional. O que a instituição vai fazer é informar o que ela necessita complementar. Né? São cursos, são áreas que ela já previu. E ela vai fazer a solicitação dela dentro dessa complementação, estou dizendo inclusive, especificamente no caso da capacitação. Quanto à qualificação, nós temos que lembrar uma coisa muito importante. O nosso Plano Nacional de Desenvolvimento é qualificação em serviço. Não tem afastamento. Então, o artigo 96A, 96A, ele não se aplica para aquelas vagas, para aquelas vagas disponíveis no plano. Né? Então, para fazer os critérios, a gente tem que levar também isso em consideração. Uma outra pessoa, e o Conselho lembrou aqui agora, a questão do RSC. A questão do RSC foi questionado que era para antigo e virou para novo. Eu estou entrando nesse assunto porque a gente trabalha com a RSC do EBTD. A questão é isonômica. Você não pode pegar um grupo específico e tratar, como a própria colega disse aqui, a questão do nível de classificação. Né? Faz para um, não faz para outro. A questão é isonômica. A previsão orçamentária do Lúcio já falou, e a questão do programa de formação continuada, o plano de formação, para ser o plano de formação continuada, inclusive para qualificação, esse plano, ele teve princípio. Agora, se vai ter fim, vai depender da gente, vai depender do trabalho que nós vamos fazer dentro das nossas instituições e dentro da CIS e dentro da Comissão Nacional. Eu tenho uma proposta agora, porque nós temos uma segunda palestra, já são 11h03. Nós temos ali à disposição, né, um tempinho, se vocês quiserem, para dar uma esticadinha nas pernas. Nós fecharemos com o pessoal que está na fila, né? São 5 ou 6? Tem 7. Então, nós fecharíamos aqui com essas perguntas. 8. Vamos direto, ou vocês preferem que, assim que terminemos ali os componentes das perguntas, façamos um intervalo? Não, para terminar, a gente termina. Depois das respostas, das perguntas e respostas, a minha pergunta é: nós vamos direto ou fazemos um intervalo? Todos concordam em ser direto? Já são 11 horas, exatamente.
Adriano Moraes, do IF Baiano, da Oficina Bonfim. São, na verdade, duas perguntas sobre dois aspectos. O primeiro, relativo ao projeto de oferta de curso de formação continuada, que foi tratado pela lei, por isso eu direciono a pergunta especificamente, mas também acho que no que couber, o representante do CONIF poderia responder às perguntas que agora eu vou fazer. Sobre o projeto de oferta de curso de formação continuada, pergunto sobre o público-alvo específico, a metodologia, critérios e pré-requisitos, o número de vagas, especificamente para os institutos federais, se existe um canal onde a gente pode ter acesso a informações a esse programa, e também como a CIS pode contribuir para a implantação ou a implementação desse programa, ok? O outro aspecto é, na verdade, o recorte da fala do colega Ronaldo Vitoriano, da UFAM, onde ele pediu para que eu reiterasse a pergunta, que ele acha que não foi contemplado, que é quanto de investimento a EBSER vai fazer no programa de capacitação de servidores, em termos de valores. A primeira, o estabelecimento da CIS é lei? Se é lei, então vocês sabem quantas tem, quantas são, se funciona ou não. E se não funciona, como é que o MEC faz para cobrar que a CIS exista e funcione nas instituições, já que ela é fundamental para a implementação e a cobrança dos planos. Né? O seguinte, e terceira, as CIS precisam ser capacitadas. Não basta apenas surgir as CIS. Eu sirvo na CIS, tenho muita boa vontade, mas tem coisas que eu não tenho formação. E eu preciso disso para poder cobrar. Então, que faça um plano à distância também para a capacitação da CIS. Use isso o mais rápido possível, porque é necessário que a CIS seja capacitada. É primordial. Né? O que acontece? Foi falado aqui sobre a questão do RSC. Né? Aí foi falado que tem que fazer um grupo de estudo no MEC. Quando é que vai se fazer o grupo? Quando é que vai chegar essa informação? Que foi dito que o MEC ainda não sabe disso. Pode ou não pode? Tá? Isso. E outra coisa que eu ouço muito é que o plano de capacitação no meu instituto fica difícil porque falta gente no RH. Falta gente capacitada no RH. Existe algum plano de capacitação de RH para implementar esses planos? Porque se você não tiver gente capacitada, as coisas não vão andar. Obrigado. Bom dia. Eu queria primeiro fazer uma pergunta aqui. Quem é que conhece o plano que foi apresentado pelo MEC? Eu queria que levantasse o braço. Quem conhece o plano? Já leu, já viu, já revisou? Só? Eu também já, mas... Então eu acho assim, que falta capacitação até para saber o que está nesse plano, né? Então, teria que ter capacitação para saber o que é o plano, que estamos discutindo o plano, falando do plano, e a maioria aqui disse que nem viu o plano, nem sabe o que está escrito no plano, né? Eu acho que a gente tinha que ter assim, quem não teve ainda condição, talvez porque é novo na CIS, ou porque não tem que saber o que está no plano. Acho que a gente tinha que fazer aqui uma reflexão, e eu queria até que a gente prestar atenção no que foi que a Dulce falou a respeito da apresentação que ela fez, pelo perfil. Então, qual é o perfil, então, que vai ser definido para os critérios de afastamento? É pelo perfil lá, aí nós vimos lá que o pessoal do A é 90% capacitado, qualificado. Porque na maioria das vezes nós vemos que todas as informações, todos os critérios que não existem, nós estamos dependendo na lei, eles querem se informar com o MEC, né? Com as secretarias. E aí as secretarias criam os critérios que elas querem, lá, sem se reunir com a Comissão Nacional, nós já identificamos isso nos fóruns. E aí esses critérios passam a ser os critérios. Então, eu fico pensando o seguinte, que se o plano, ele não é um plano que a instituição tem que aceitar, então ela também vai fazer se quiser, né? Então, eu quero perguntar uma
coisa, nós aqui estamos capacitados já para poder, além de sair daqui com todas as preocupações que nós viemos, que a CIS não tem condição, nem isso aqui, ainda mais essas condições aí, porque lá na universidade que eu trabalho, que atuo na CIS, nós sabemos qual é, nós queremos todo grupo de trabalho que montamos para fazer plano de capacitação, avaliação de desempenho, nós nos esbarramos com as mesmas questões. O levantamento de necessidade não é feito, de capacitação não é feito. Por quê? Não tem lá dentro o planejamento. Eu levei até aqui na minha fala, mas a fala de Fatinha fez com que eu mantesse a expressão, não tivesse a expressão. Quando ela coloca a questão de capacitação para a EBSER, os técnicos da EBSER. Eu, sinceramente, eu acho que todos devem ser capacitados, mas me preocupa muito essa questão da EBSER. Nós estamos vivenciando agora uma questão de remoção, e as pessoas estão demandando essa remoção em todo o Brasil. E as remoções não são os absurdos, não, tipo desvio de função. E a EBSER paga gratificações altíssimas aos gestores para dificultar a remoção. Por quê? Porque ela vai ter uma mão de obra treinada, qualificada, de graça, porque quem vai negociar daquela pessoa é a universidade, não é a EBSER. E aí agora nós vamos oferecer capacitação para esse pessoal trabalhar de graça para a EBSER. E aí é uma questão que precisa ser pensada. Nada contra se capacitar. Nós defendemos a capacitação para todos, em todos os níveis. É oferecer cursos preparatórios também, de proficiência, de elaboração de projetos, porque as vagas existem e as pessoas não conseguem entrar no mestrado, por exemplo. Não conseguem. Então a instituição tem que preparar o técnico para que ele possa concorrer às vagas que são oferecidas. E também não é só capacitar, tem que oportunizar. É importante que se crie também um banco de talentos. 2 minutos. Um banco de talentos para que as pessoas possam ter oportunidades. O tempo é curto, eu não vou me estender muito, mas eu queria só fazer uma questão me reportando à última greve de 2012. Na greve de 2012, nós tivemos um aumento de 150% da graduação do incentivo e pouco mais de 10% na especialização, e diminuiu a distância. A distância ficou Já tem a pergunta. de 25 para 30. A pergunta é exatamente isso. De que forma nós vamos corrigir essa distorção? Porque a distância ficou muito pequena e as pessoas estão perdendo o desejo, o incentivo de fazer a especialização. 3 minutos vale a e pena. meio. Tá bom, obrigado. Bom dia a todos. Eu já fui assim, parcialmente contemplada aí com os questionamentos dos colegas, né? Reforçando, né, apenas eu queria primeiramente perguntar a Dulce por que o plano não contempla o doutorado? Nós não temos condições, não tem técnicos suficientes para o mestrado já e não há necessidade de termos técnicos doutores? Segundo, não. Na minha instituição em particular, nós temos uma boa parte considerável de mestres já e não temos oportunidade, principalmente considerando agora a questão que a Nilva colocou, né, do plano de ação continuada da rede, tá? Os órgãos eles estão considerando como se então os planos de capacitação sejam feitos para docentes e técnicos. E, obviamente, os docentes eles têm muito mais oportunidades do que os técnicos. Primeiro porque eles podem se afastar em qualquer tempo, independente do tempo que eles estejam no órgão, ao contrário dos técnicos, que só pode se afastar se ele tiver, no mínimo, 3 anos de lotação no órgão. Né? Isso está previsto na lei e a gente não tem como fazer diferente. Mesmo que ele tenha a situação do plano, gera conflito entre docentes e técnicos, porque os docentes eles têm programas como Minter, Dinter, e essa condição também de se afastar a qualquer tempo, ao contrário dos técnicos, tá? E mais uma pergunta, no geral, tá? Com relação à carreira dos médicos, é uma carreira diferente dentro do PCCETAI? Em que eles são melhores que nós no nível E? Só porque eles são médicos, eles são tão nível E quanto eu ou qualquer outro nível E. 3 minutos. Obrigada. Na próxima não. Fechamos o bloco de 5. Pode terminar? Claro, Podemos? claro. Ok.
Próxima pergunta. Temos mais três perguntas para fecharmos o bloco. Bom dia, meu nome é Lemos, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. A minha pergunta já está implícita em outras perguntas anteriores, mas eu gostaria de reforçá-la da seguinte maneira. Quais os procedimentos para que a instituição possa criar programas de mestrado que possam ser incluídos no plano de desenvolvimento profissional dos integrantes do PCCTAI? Já foi mencionado aí que um critério vai ser o edital. Tá? Será que a mesa relativa ao programa mencionado? Da Universidade Federal de Berlândia. Bom, eu tenho uma pergunta, mas acontece que a mesa me deixou muito preocupada. Quando a colega traz um caso que houve um servidor, fez o concurso, e aí na universidade dela, uns foi colocado no 15º e o outro no 1º, e aí a mesa vem como resposta que se fez para um, tem que fazer para todos, eu pensei, então, eu entendi isso. Então, o que acontece? Você me desculpa se foi, mas foi esse o entendimento. Não foi? Eu pergunto a plateia que foi esse entendimento. Então, eu fico feliz que não foi esse entendimento, porque senão desconsidera tudo, porque a nossa lei é muito clara. Inclusive, a nossa luta de base é para que isso tenha modificações. E aí, quer dizer, se fez para um, então volta naquela questão. Algumas universidades vai do 1 para o 4, que tem que ter os seus entendimentos, outros ficam amargando, ficar aí com um interstício de 18 meses, e nós não temos normatização. E me perdoa o Paulo Henrique, que deve estar lá de fora, que eu a vigorar mesmo, mas ele falou, alguns momentos que a gente quer, a gente tem que ser coerente. Eu sou coerente, sim. Aquilo que tem que vir de cima para baixo é possível, porque senão não vai andar. Não veio a determinação da carga horária para capacitação, não veio a determinação de diferença de qualificação com capacitação. Isso veio de cima para baixo e foi preciso isso para que o nosso plano avançasse. Então tem coisas que tem que ser colocadas e normatizadas sim. Há outras questões, é o seguinte, uma coisa pontual da minha universidade. Nós temos um caso lá que foi criado... 2 minutos. São 3? São 2? Você atende a pergunta, que aí você consegue incluir o tempo. Eu me ativo. A pergunta é essa da mesa e a outra pergunta é o seguinte. Eu tenho que escrever um caso. Tem um curso de mestrado e as pessoas vão pleitear a bolsa. Só que a nossa universidade fala que ela só pode garantir essa bolsa por 1 ano. E eu gostaria de saber, porque eu não entro num curso sabendo que eu vou cursar 1 ano de mestrado e o curso é de 2 anos, porque eu tenho que completar esse curso. Se eu não tenho dinheiro, eu não vou nem ousar a entrar. Então, a possibilidade da garantia por 2 anos, eu entendi que na fala há. Então, eu gostaria que isso fosse esclarecido. Muito obrigada. Ok, a próxima. Ranieri, FPB. Primeiramente, eu gostaria de fazer uma pergunta, já que eu fiquei preocupado aqui com a mesa, passou o tempo todo falando da importância da CES. Primeiramente, eu queria fazer essa pergunta ao plenário. Vocês da CES, qual é a instituição que trabalha efetivamente, tem a CES implantada e trabalha dentro do que a lei manda? Levante a mão aí para a gente ter uma noção do que acontece em relação à estrutura, em relação à questão da liberação de membros, de locamento de membros para estar nessa comissão. Isso é preocupante. Poucas instituições, efetivamente, essa CES com condição. Por que eu digo isso? Porque eu fui eleito, está com quase 3 anos, para CES, já venceu meu mandato e eu não sequer tive uma reunião na minha instituição. Eu tenho, mas ela não está atendendo o telefone, eu liguei para ela. O sindicato passou esse tempo todo cobrando para que tivesse uma sala para os membros da CES, efetivamente, para fazer o trabalho de acompanhamento da vida de servidor. E até hoje ela me disse que já estava no quarto dormindo. Ela respondeu no telefone. 2 minutos. Já concluiu, porque eu tenho outra pergunta aqui. A nossa preocupação com qualificação, ela abrange todos os segmentos. Os MINTER e os NINTERs, eles também são estendidos aos técnicos. Nós não temos uma fechada exclusiva para técnicos, nem exclusiva para docentes. São abertos e todos participam igualmente. No caso do meu instituto, nós temos numa turma de 30, 20 são técnicos.
A questão das vagas extras que alguém colocou é uma iniciativa nova. Nós hoje temos essa experiência e na última discussão que nós tivemos sobre isso no CONIF, alguns leitores têm a dificuldade porque o Ministério Público acionou o Instituto por conta disso ou outros organismos foram questionados. Mas a gente tem esse entendimento que é possível buscar fazer isso. As discussões que acontecem no projeto, elas subsidiam esse trabalho que a gente vem fazendo. No âmbito dos institutos federais, o projeto se reúne uma vez a cada 3 meses e traz para a gente esses elementos. Discussões como esse, desde 2009, eu estou lembrando aqui. Então, são organismos que ajudam a gente a difundir e a tomar conhecimento das coisas. Acho que a pergunta que vem mais interessante aqui do Luiz Baiano é a questão da formação continuada. Então, isso é o que a gente pratica de fato. Para cada capacitação que a gente faz, para cada qualificação, é uma formação continuada, é um estágio a mais na sua qualificação, na sua formação profissional. Às vezes com afastamento, às vezes sem afastamento. A formação em serviço ela é uma possibilidade, ajuda a gente a ampliar o quadro de servidores qualificados e capacitados, uma vez que a gente não consegue liberar todo mundo com afastamento para fazer as suas capacitações. Mas é uma facilidade que a gente tem de poder contar com o servidor num período e no outro período ele está na sua qualificação. A CIS, de uma forma geral, nos institutos está instalada, alguns institutos têm dificuldades, ainda não instalados, são casos bem específicos. Infraestrutura é, de fato, uma dificuldade que a gente tem em praticamente todos os institutos. Não existe uma sala especial para a CIS, com recursos especiais exclusivos da CIS. A gente tem partilhado salas de reunião, o que não é o que a gente gostaria, mas é o que permite que a CIS se reúne com frequência, variando aí de quinzenal a mensal, para poder deliberar sobre os processos de interesse dos servidores e discussão da evolução da carreira dos servidores dos institutos federais. Há uma outra questão que foi colocada aqui, da progressão per saltum. Dentro dos institutos não existe acordo sobre isso, umas procuradorias dizem que é possível, outras dizem que isso não é possível. A gente remeteu a questão para a AGU para que a AGU se posicione e a gente tenha claramente qual é a posição a ser tomada. Se alguns podem, alguns procuradores dizem que pode, outros dizem que não pode, a gente não, na prática não pode, porque há divergências, ainda que seja interessante, muito interessante do ponto de vista da formação e da qualificação do servidor, do ponto de vista legal. Há divergências, a gente espera que a AGU se pronuncie o mais rápido possível para que a gente tenha um procedimento padrão em todos os institutos. Vou pedir licença a vocês a sair, Vou pedir licenças a vocês para sair, eu estou com uma reunião que era às 10, eu pedi para mudar para as 11 e eu já estou atrasado outra vez. Eu queria agradecer a oportunidade, Nilva, de estar aqui com vocês. Queria agradecer a oportunidade de estar com todos vocês e dizer que esses encontros permitam que a gente evolua, que a gente constitua. Se o plano de capacitação que nós temos hoje, classificação, ele existe, porque em outras reuniões, em outros momentos a gente sentou, divergiu, construiu e tem isso que é o mínimo hoje para a gente poder prosseguir nessa importante missão de trabalhar a educação no Brasil. Se nós, servidores da educação, não nos qualificarmos, como é que a gente vai educar? Então, muito importante essa discussão e a gente apoia integralmente esse trabalho. O complemento, a adição que vem vindo aos trabalhos promovidos pelo MEC, que a gente faz nos institutos, tem ajudado bastante e a gente conta com a ampliação deles, Nilva e Lúcio, para que a gente possa prosseguir. Obrigada pela presença, professor. Bom, assim, na verdade, eu tenho só três temas aqui para abordar. Primeiro é a capacitação da CIS. Gente, olha, não esperem cursos de capacitação. Obrigado. Eu não tenho a menor ilusão com relação a profissões. É estudar. É Marilac. É pegar a legislação, é estudar, é ver o que está acontecendo, pegar o plano de carreira, pegar os decretos, é estudar. E não é pouco, não. Porque quem se dispõe a se candidatar para uma comissão dessa, tem que ter em mente que tem que ter um conhecimento, porque muitas das questões relativas à vida cotidiana nossa, está na mão dessas pessoas, então tem que estudar.
Então não esperem que o governo capacite, que a FASUBRA capacite. Então, primeiro assim, tem que cobrar sim do governo e da FASUBRA, agora nós temos que estudar. Senão a gente não tem nem como questionar. Na hora do debate você já perdeu, porque não tem domínio, né? Então o conhecimento também tem importância, né? Mas é só uma lembrança, né? Até porque a gente realmente aprende a caminhar caminhando, não tem outra alternativa para a gente, né? Uma outra questão que é uma realidade, que é a ausência de uniformidade na aplicação da lei. É verdade. Agora, gente, não existe espaço vago. Alguém vem e ocupa. Se uma determinada legislação, ela dá margem à dupla interpretação e não tem, a Comissão Nacional não reúne com a periodicidade necessária para apresentar a proposta de como é que é feito isso, como é que é a aplicação, isso vai ser aplicado do jeito que qualquer um quiser e vai mesmo e não está errado. Porque está vago o espaço? Eu nunca vi espaço vago, alguém vem e ocupa. Naturalmente ocupa. Então, olha, se não tem tu, é história, vai tu mesmo. Né? Então assim, pode ter um monte de problema. Então tem, olha, na nossa carreira ela já nasceu de forma assim, que não era do jeito que a gente pensou mais, por conta da aplicação na prática. Cada falta de uma orientação nacional para dar esse rumo aí, a aplicação da lei. As condições de funcionamento das comissões internas realmente não são boas. Eu tenho esperança de que agora, com o FOGEP, que eu sou mal, já fui embora, com o FOGEP, as reitorias, no caso das universidades, porque o CONIF já é uma outra estrutura, né, tem FOGEP também, ofereça essas condições que realmente não tem. Isso também é uma verdade. Tem local que é muito avançado e tem local que nem foi implantado ainda, né? Então essa diversidade também é uma realidade. Agora eu queria dizer uma coisa aqui, que aí não tem muito a ver com o tema, mas que eu acho que a gente tem que começar a discutir isso, é a questão da AGU. O reitor acabou de dizer que não está, então a gente fez uma consulta ao AGU, né, procurador, né? Não é papel da universidade fazer consulta de AGU, o papel da AGU é outro. Se você for ver para que tem a AGU, as atribuições dos procuradores não é ficar servindo de assistente jurídico para a reitoria. As universidades abriram mão da autonomia há muitos anos, quando fica consultando o tempo todo a AGU e não assume a sua autonomia. Esse é um problema sério. Tem hoje, em vários locais, quem administra é a AGU que administra. Quem faz a gestão é a AGU que faz a gestão. Então os reitores não fazem nada sem autorização da AGU. E a autonomia foi para o espaço. E depois perde a autonomia administrativa, não sei o quê. Abriu mão há muitos anos atrás. Né? Então isso é só um desabafo, desculpa, não tem nada a ver com isso aqui. Mas eu acho que a gente tem que começar a falar isso. E a autonomia, o que você está fazendo com ela? Né? Nada. Né? É isso mesmo. Bom, e aí, desculpa se eu extrapolei. Né? Obrigada. Deve ser anual, né? A gente deveria estabelecer uma proposta de anualmente fazer, porque é de fundamental você conhecer as experiências, né? Como é que está acontecendo. Eu acho que isso é importante para a Comissão Nacional, não só para a bancada das entidades, mas como para a bancada do governo também. Porque aquilo que um colega nosso já dizia, que assim, olha, é o choque da realidade. Esses encontros, eles permitem, então, a gente ter conhecimento da realidade e levar aquele choque, né? Ó, a realidade não é isso que eu estou pensando, né? Tem uma diferença. Obrigada. Bem, na primeira conjunto de perguntas eu não me manifestei, mas essa agora não podia falar de me manifestar. Na última pergunta, e quase que um desabafo do companheiro. Eu estou aqui do lado da mesa, mas eu gostaria de estar lá fazendo uma pergunta. Mas essa pergunta que eu ia fazer lá, a gente sempre faz na mesa da CNS. Então, é muito salutar nós ficarmos aqui debatendo, mas não temos uma visão macro do que será daqui para frente. Se vocês estão aí, o ofício que chegou foi para poucas pessoas que tiveram conhecimento. Não que não chegou para todo mundo, chegou sim, mas não foi divulgado. Então, e começa essa falha. E isso tira
diferentemente, e eu acho numa macro capacidade, o nosso direito. Porque eu acredito, eu não vou até novamente perguntar, porque eu tenho certeza que na própria inscrição desse encontro tem um questionário. Eu acredito que o REC vai fazer o quantitativo de quem tem, de quem não tem CIS. Mas aqui é sempre bom, eu vou até expressar essa preocupação e fazer novamente a pergunta. Quem pelo menos tem CIS no seu local de trabalho, levante a mão. Agora, quem não tem? Agora, quem é de RH aqui? Não tem medo, pode levantar a mão. Pois é, eu parabenizo vocês que estão aqui, porque eu, na minha instituição, não tenho CIS, nem membro do RH veio para cá. Então, isso deixa realmente a gente estimulado. Tá? Então, esse debate, ele pode ser aprofundado. Eu não acredito que geralmente as pessoas dizem, mas esse debate é desqualificado. Não. Se você se prontificou em estar aqui, já é qualificação. Você se dispôs a vir aqui.